Olá meninos, olá meninas, sejam bem-vindos a mais essa aula do nosso canal no YouTube. Quero dizer que essas aulas estão sendo produzidas com o intuito, com o objetivo de favorecer o aprendizado de vocês e tornar mais próximo esse caminhar em direção ao Enem. Esse é o objetivo dessa aula. Nessa aula de hoje nós falaremos sobre a civilização grega, sobre a história da Grécia Antiga. Se você gostar dessa aula, se de alguma forma ela contribuir para o seu aprendizado, compartilhe com seus amigos, curta aí o nosso canal, para que a gente possa cada dia mais estar contribuindo aí com o seu aprendizado. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a história da Grécia Antiga. Como a história da Grécia Antiga é muito extensa, é muito grande, então nós vamos pegar essa aula e vamos dividir em partes. Nessa primeira parte, nós vamos estudar os dois primeiros períodos da história da Grécia, que é o período pré-homérico e o período homérico. Na segunda parte, nós estudaremos o período arcaico da história da Grécia e o período helenístico. Antes de começarmos a falar sobre esses dois primeiros períodos da história da Grécia, é necessário que a gente se situe um pouco no tempo e no espaço para facilitar o nosso entendimento sobre esse conteúdo. Primeiramente, nós vamos olhar para a localização geográfica da Grécia, porque isso vai nos dizer muita coisa. Vai facilitar a nossa compreensão sobre a estrutura política e até econômica do povo grego. A gente vai encontrar a civilização grega se desenvolvendo no continente europeu, mais precisamente numa parte mais ao sul do continente europeu, em uma região chamada Península Balcânica. Você pode dar uma verificada no gráfico, ou melhor, no mapa, e você vai encontrar algumas características geográficas da Península Balcânica. A primeira característica geográfica que você vai encontrar é que esse território ele é montanhoso. Você pega o mapa, vai verificar que existe muita parte do território grego que no mapa aparece sombreado. Quando isso acontece, é um indício de que aquele território é montanhoso. Então, das características da Península Balcânica é que o território é montanhoso, recortado pelo oceano, formando uma grande quantidade de golfos e de ilhas. Mais na frente, nós iremos utilizar esta característica do território grego para entendermos melhor, inclusive, a estrutura política da Grécia. Quando a gente olha para a Grécia do ponto de vista político, nós vamos encontrar a Grécia dividida nas chamadas cidades-estados. A chamada cidade-estado é um tipo de organização política onde cada cidade ela é independente, ela é autônoma. Cada cidade tem o seu próprio governante, cada cidade tem sua própria economia, cada cidade tem o seu próprio Deus protetor, seu próprio sistema político, sua própria moeda. Ela, ao mesmo tempo que é uma cidade, ela é o seu próprio estado. Logo, a Grécia está organizada em cidades independentes, autônomas, autossuficientes, que são chamadas de cidades-estados. E esta característica política da Grécia tem a ver com a sua localização geográfica. Não exclusivamente, mas tem muito a ver com a sua localização geográfica. Já que o território era montanhoso e a comunicação entre as cidades se tornava complexa, isso vai facilitar o isolamento entre essas cidades. É claro que esse fator não é o único, mas é um dos fatores que contribui para este isolamento, para essa independência entre as cidades. Então nós começamos entendendo a história da Grécia pela sua própria localização geográfica. Um outro ponto importante, antes de iniciarmos o estudo sobre o período pré-homérico, é olharmos sobre a formação do povo grego. O povo grego se forma a partir de uma miscigenação. Uma miscigenação é a mistura de povos, é a mistura de raças. Nós encontramos, por exemplo, essa característica na formação aqui no Brasil. O povo brasileiro é fruto de uma miscigenação entre três povos a princípio. Depois vieram outros, mas a princípio três. Os nativos, os indígenas, os africanos, os negros de origem africana, e os europeus, especialmente os portugueses. Da mistura, a princípio, desses três povos, é que nós vamos ter a formação do povo brasileiro. Logo, nós brasileiros somos miscigenados. O mesmo aconteceu com a Grécia Antiga. A formação do povo grego se dá por meio de uma miscigenação, de uma mistura entre dois povos, duas raças.
O primeiro deles, os chamados pelágios, ou como também são conhecidos como pelasgos. Os pelasgos ou pelágios eram povos primitivos que habitavam a Península Balcânica. E aí depois a Península Balcânica vai ser invadida e dominada por um outro povo, os chamados arianos ou indo-europeus. E é da mistura entre os pelágios e os indo-europeus ou arianos que nós vamos ter a formação do povo grego. Então a origem da civilização grega se dá por meio de uma miscigenação. E ao longo da história da Grécia, nós vamos verificar esse processo acontecendo. Quando estudamos a história da Grécia, costumamos dividir a história grega em 5 períodos. O primeiro deles chamado período pré-homérico, o segundo chamado período homérico, o terceiro chamado período arcaico, o quarto chamado período clássico e o quinto é o período helenístico. Nessa primeira videoaula, como eu falei para vocês, nós temos como objetivo falarmos desses 2 primeiros períodos, o pré-homérico e o homérico. E para entendermos esses 2 períodos pré-homérico e homérico, nós começaremos exatamente por esta palavra, homérico. Entendendo isso? A palavra homérico deriva da palavra Homero. Homero era o nome de um antigo poeta grego, autor de 2 grandes obras, 2 grandes clássicos. Um deles chamado Ilíada e o outro chamado Odisseia. O primeiro deles, chamado Ilíada, Homero narra a história da Guerra de Troia. De forma fantasiosa, de forma poética, ele narra a história da Guerra de Troia. No segundo poema, chamado de Odisseia, Homero narra as aventuras de um herói grego, um cara chamado Ulisses, também conhecido como Odisseu, que vai deixar a sua cidade chamada Ítaca, a sua esposa chamada Penélope, e vai se aventurar pelo mundo. Dentre as aventuras que Ulisses termina vivenciando, uma delas é a Guerra de Troia, onde ele vai encontrar o seu amigo chamado Aquiles. Pois bem, esses são os 2 grandes poemas de Homero. O detalhe é que quando Homero vai contar tanto a história da Guerra de Troia, quanto as aventuras de Ulisses, Homero termina descrevendo como era a organização política, econômica e social da Grécia naquele período. Consequentemente, as obras de Homero terminam se tornando uma grande fonte histórica para aquele período. Logo, este período da história da Grécia, que tem como principal fonte histórica as obras do poeta Homero, ele vai ficar conhecido como período homérico. Consequentemente, todo período que antecede ao homérico vai ficar conhecido como período pré-homérico. Beleza? E exatamente por aí que nós começamos a entender melhor a história da Grécia, pelo período pré-homérico. O período pré-homérico é aquele período que conta a história do povo grego anterior à chegada dos arianos. Ou seja, é aquele período da história da Grécia em que o domínio está nas mãos dos pelágios. Só no finalzinho do período pré-homérico que nós vamos ter a chegada dos primeiros arianos, liderados pelos aqueus, seguidos dos eólios e dos jônios. Então, nesse período pré-homérico, nós vamos encontrar aqui na Península Balcânica o desenvolvimento de uma civilização que se estabeleceu em uma das ilhas gregas, a ilha de Creta. Daí essa civilização ficar conhecida como civilização cretense. Se você der uma olhada no mapa, você vai verificar que a ilha de Creta é banhada pelo chamado Mar Egeu. Logo, a civilização cretense também vai ficar conhecida como civilização egéia. Quando a gente observa as características da civilização cretense, nós vamos encontrar características bem parecidas com a organização também da civilização fenícia. O nosso alvo, o nosso objetivo dessa aula não é estudarmos a civilização da Fenícia, mas a grande similaridade na forma de organização política e econômica entre esses 2 povos, os fenícios e os cretenses. Mas vamos olhar para os cretenses. Nós vamos encontrar as seguintes características da civilização cretense. A primeira delas
é que a civilização cretense está organizada em cidades-estados. E já sabemos que as cidades-estados eram cidades independentes. Consequentemente, se a civilização cretense está organizada em cidades-estados, quer dizer que predominava uma descentralização política. Dentre essas cidades-estados que predominavam na civilização cretense, uma delas era a cidade de Knossos, que era governado pelo rei Minos, que exercia a hegemonia, o domínio sobre as demais cidades da civilização cretense. Esta era a organização política. Quando olhamos para a economia, nós vamos encontrar a economia da civilização cretense baseada no comércio marítimo. Consequentemente, a classe economicamente dominante e socialmente dominante da civilização cretense é a classe dos ricos comerciantes, já que a economia se baseava no comércio marítimo. E serão esses ricos comerciantes que exerciam o poder econômico, que passaram também a exercer o poder político e governar essas cidades. Consequentemente, essas cidades da civilização cretense eram chamadas de talassocracia. A palavra talassocracia significa governo dos mares. Ou seja, as cidades fenícias eram chamadas de talassocracia, governo dos mares, porque eram governadas pelos ricos comerciantes. A economia se baseava no comércio marítimo. Os ricos comerciantes, além de controlarem a economia, controlavam também o poder político. Daí, talassocracia. Beleza? O domínio da civilização cretense, a hegemonia da civilização cretense, vai ser contada pelo povo grego para aquele mito extremamente conhecido, o chamado mito do Minotauro. Não temos tempo de discorrer aqui sobre o mito do Minotauro. De repente, em outro momento, em uma dica, nós poderemos falar sobre isso. Mas o mito do Minotauro conta exatamente, de forma mitológica, a história da civilização cretense. Ou seja, se é de forma mitológica, conta de forma fantasiosa, mas narra um acontecimento que foi concreto, que foi a existência da civilização cretense. Pois bem, o domínio da civilização cretense vai durar até a chegada dos primeiros arianos. E os primeiros arianos, ou os primeiros povos indo-europeus que vão dominar a Península Balcânica são os aqueus. A primeira leva dos arianos que vão invadir e dominar a Península Balcânica é liderada pelos aqueus, seguidos dos eólios e dos jônios. São os aqueus que vão se estabelecer na Península Balcânica, irão dominar a civilização cretense, irão constituir uma outra civilização, cuja capital era uma cidade chamada Micenas. Consequentemente, essa civilização criada pelos aqueus tanto poderá ser chamada de civilização aqueia, como também poderá ficar conhecida como civilização micênica, já que tinha como centro político administrativo a cidade de Micenas. Daí o nome, civilização micênica. Pois bem, os micênicos, a civilização micênica, não apenas vai dominar a civilização cretense, também vai assimilar a cultura da civilização cretense, ocorrendo aquilo que nós falamos no início da aula, a miscigenação. A miscigenação não apenas dos povos, também das culturas, ocorrendo aí uma fusão da cultura cretense com a cultura micênica, formando a chamada cultura creto-micênica. Depois da dominação dos aqueus, formando aí a civilização micênica e posteriormente chamada de civilização creto-micênica, a civilização de Micenas vai dar início a um processo expansionista, um processo de crescimento, de domínio da Península Balcânica. E durante esse expansionismo, durante esse domínio da Península Balcânica, a cidade de Micenas vai travar uma guerra épica contra uma outra cidade grega, chamada de Ílion, pelos gregos, e de Troia, aqui no Ocidente. Daí a obra do poeta Homero, que narra a história da guerra de Troia, ser chamada de Ilíada. Por quê? Devido ao nome da cidade de Troia, que os gregos chamavam de Ílion.
Então nós vamos ter aí no expansionismo da civilização micênica o confronto entre essas duas grandes potências gregas, a cidade de Micenas e a cidade de Troia, ocorrendo aí esse grande conflito que marcou a história da civilização grega, a Guerra de Troia, que dura 10 anos. Qual é a principal fonte de conhecimento ou a principal fonte histórica que nós temos sobre a Guerra de Troia? A obra do poeta Homero. Mas não devemos esquecer que Homero ele era um poeta, e sendo ele um poeta, ele vai contar a história da Guerra de Troia de forma fantasiosa, de forma poética. Segundo Homero, ele diz que a Guerra de Troia foi uma consequência da disputa pelo amor de uma mulher, chamada Helena. E Homero vai muito mais além, ele vai viajar muito mais ainda. Homero começa a narrar a Guerra de Troia a partir de um conflito entre os deuses do Olimpo, encabeçados por Zeus. Mas nós não vamos entrar em detalhe em mitologia aqui nessa aula. Mas o detalhe é que Homero narra a história da Guerra de Troia de forma fantasiosa. Ele diz que a guerra foi travada entre essas duas cidades e o eixo alvo dessa guerra era a disputa pelo amor de uma mulher, Helena, que era casada com um cara chamado Menelau, que era rei de Esparta, e irmão de um cara chamado Agamemnon, que era rei da cidade de Micenas. Então você observa que apesar de Homero trazer uma fantasia nesta narrativa, ele termina também trazendo dados concretos, dados reais. Pois bem, a Guerra de Troia existiu? Sim, existiu. Foi da forma que Homero narrou? Não. Foi por causa do amor de uma mulher, de Helena, que se apaixonou por Paris, príncipe troiano? Não. A Guerra de Troia existiu, mas ela é fruto, ela é consequência do expansionismo da civilização micênica, que para se estabelecer na Península Balcânica, terá que passar por cima da cidade de Troia. Então é consequência desse expansionismo. Pois bem, em consequência do expansionismo da civilização micênica, nós vamos ter a épica, a famosa Guerra de Troia. E isso vai ocorrer no finalzinho do período pré-homérico. Já no período homérico, nós temos como acontecimento marcante do período homérico a chegada na Península Balcânica dos últimos indo-europeus, chamados de dórios. É a invasão dos dórios, o acontecimento que marca o início do período homérico. Quando a gente observa esses povos arianos que invadiram a Península Balcânica, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, nós vamos encontrar e vamos verificar que dentre esses povos, os dórios eram os mais guerreiros, os mais militarizados. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, não eram os mais desenvolvidos, mas do ponto de vista militar, eles estavam um passo à frente dos demais povos arianos. Os dórios invadem a Península Balcânica, e esse acontecimento que marca o início do período homérico. Já sabemos que esse período é chamado de homérico porque a sua principal fonte histórica são as obras do poeta grego Homero, Ilíada e Odisseia. Pois bem, a chegada dos dórios na Península Balcânica vai provocar algumas consequências. E eu quero destacar aqui duas importantes consequências da invasão dos dórios na Península Balcânica. A primeira delas é que os dórios irão se estabelecer na Península Balcânica e irão dominar a civilização micênica e vão destruir a civilização micênica. E com a chegada dos dórios, uma boa parte da população grega foge devido à violência promovida pelos dórios. Essa parcela da população grega foge da Península Balcânica e uma parte vai mais para o norte da península e outra parte foge para o continente asiático. Esse acontecimento nós chamamos de primeira diáspora grega. Se estamos chamando esse acontecimento de primeira diáspora grega, é porque lá na frente falaremos sobre a segunda diáspora grega, em um outro momento. Logo, essa primeira diáspora grega é a dispersão do povo grego da Península Balcânica para outras regiões, formando nessas novas regiões colônias gregas. Consequentemente, nós podemos chamar esse episódio tanto de
diáspora grega, como também podemos chamar de colonização grega. Esta é a primeira consequência da chegada dos dórios na Península Balcânica. A segunda consequência, com a chegada dos dórios na Península Balcânica, nós vamos ter a consolidação de uma forma de organização política, econômica e social que já estava em fase de desagregação lá no período pré-homérico. E agora, com a chegada dos dórios, esse tipo de organização política, econômica e social vai se consolidar na Península Balcânica. E essa forma de organização social vai ser chamada de sociedade gentílica, ou também poderá ficar conhecida como comunidade gentílica. Pois bem, essa forma de organização social que vai predominar na Grécia no período homérico é chamada de sociedade gentílica, porque a base da sociedade será uma comunidade chamada de gênus. Vamos falar um pouco mais, entendermos melhor esse tipo de organização social. Eu disse para vocês que a base da sociedade gentílica é o gênus. E o gênus é uma comunidade familiar. Vamos entender isso. Se o gênus é uma comunidade, isso significa que nesse tipo de organização social não havia propriedade privada da terra. Ou seja, a terra ela era comum a todos. Existia propriedade privada de bens particulares, de utensílios de caça, de pesca, de agricultura, de instrumentos pessoais. Mas a terra era um bem coletivo, era uma comunidade, ou seja, a terra era comum a todos. Eu disse para vocês que o gênus era uma comunidade familiar. Isso quer dizer que era uma comunidade formada por uma grande família ou por várias famílias que estavam interligadas por laços de parentescos. E esta comunidade familiar era liderada pelo homem mais velho da comunidade. E esse homem mais velho, que exercia o papel de chefe militar, de guerreiro, exercia o papel de juiz e também de chefe religioso, ele era chamado de pater. A palavra pater vem da palavra patriarca, que por sua vez deriva da palavra pai. Ou seja, o líder dessa comunidade era o pai de todos, era um ancestral comum, era o homem mais velho. Tanto era chamado de pater, como também era chamado de basileus. Lá na frente, você vai encontrar essa mesma palavra, basileus, para designar os monarcas que governavam algumas cidades gregas, especificamente a cidade de Atenas. Aqui no período homérico, basileus é uma palavra que é utilizada também para designar o pater, aquele que liderava a comunidade primitiva chamada de gênus. Esse tipo de organização social que predomina na Grécia no período homérico, a chamada sociedade gentílica. Uma sociedade cuja economia era baseada na agricultura, era formada por uma grande família ou por várias famílias que compunham essa comunidade. Significa que todos os seus membros estão interligados por laços de parentescos, e era liderada pelo homem mais velho, que era chamado de pater. Esse tipo de organização que vai predominar na Grécia no período pré-homérico. No finalzinho do período pré-homérico, no período homérico. No finalzinho do período homérico, esse tipo de organização social vai entrar em declínio, vai entrar em decadência, vai se desestruturar. E nós temos alguns acontecimentos aí que vão contribuir para que esse tipo de organização entre em declínio, em desagregação. Com certeza, o determinante, o acontecimento mais importante é o crescimento populacional. Quando nós começamos essa videoaula, eu comecei falando sobre a geografia da Grécia. Eu disse para vocês que a Grécia, que está localizada na Península Balcânica, o território é extremamente montanhoso. É formado por cadeias e montanhas. O que é que nós entendemos aí?
que se tinha uma coisa que não tinha em abundância na Grécia Antiga, era uma grande quantidade de terras férteis. A Grécia Antiga não tinha grandes planícies às margens de rios, como acontecia no Egito, às margens do rio Nilo, como acontecia na Mesopotâmia, às margens do Tigre e Eufrates. Grandes planícies de terras férteis para praticar agricultura. Como o território era montanhoso, logo um grande problema da Grécia Antiga foi a disponibilidade de terras férteis. No finalzinho do período homérico, essas comunidades primitivas, elas irão crescer. Nós vamos ter um crescimento da população. E esse crescimento populacional vai gerar um problema. E qual é o problema? Muita gente, pouca terra. Nós vamos ter escassez de terra fértil para essas famílias que compõem os gêmeos produzirem. E qual vai ser a alternativa para solucionar esse problema? Nós vamos ter várias alternativas. Uma delas, a primeira, o pater, que é o responsável pela comunidade, ele vai reunir as várias famílias que compõem a comunidade e vai pegar a terra e vai partilhar entre essas famílias. Vai dividir a terra entre essas famílias. Logo, esta comunidade que tinha na terra um bem comum, ela não será mais um bem comum, porque a terra vai ser partilhada entre essas famílias. E quando ele vai partilhar a terra, ele tem que usar algum critério. E o critério que ele vai utilizar é o nascimento. Ele vai pegar as maiores e as melhores terras e vai entregar para os parentes mais próximos, os filhos mais velhos, formando aí uma elite, a primeira aristocracia da Grécia Antiga. O poder do pater, o poder político que ele exercia, o poder religioso que ele exercia, o poder jurídico que ele exercia dentro dos gêmeos, já era um poder hereditário. Os gêmeos, a sociedade gentílica, era uma sociedade hereditária, em que o poder passava do pai para o filho mais velho. Então esses filhos mais velhos já exerciam um poder político, militar, religioso. Agora, quando o pater foi dividir a terra, ele vai pegar as maiores e as melhores terras e entregar para os seus filhos mais velhos. Eles que já tinham poder político, militar e religioso, passam a exercer também o poder econômico, formando aí uma aristocracia. Essa aristocracia que vai ser chamada de eupátridas. A palavra eupátrida significa filhos do pai. Você pode encontrar em algumas versões também a palavra eupátrida com significado de o bem-nascido. De uma forma ou de outra, vai chegar ao mesmo ponto. Quem é eupátrida? O filho do pai. Aquele filho mais velho, que já era herdeiro do poder político, do poder jurídico e do poder religioso, e agora também forma uma elite econômica, formando agora uma aristocracia. Pois bem, na divisão das terras, tiveram aqueles que eram parentes mais distantes, que também formaram uma classe de pequenos proprietários, que lá na frente não conseguirão manter suas propriedades e terminarão perdendo essas propriedades para os latifundiários, os eupátridas. Terão aqueles filhos mais distantes ainda, aqueles parentes mais distantes, que terminaram ficando fora da partilha da terra. Ficaram desprivilegiados, sem a terra. Ficaram marginalizados, à margem da divisão da terra. A esses marginais, que na história da Grécia ficaram conhecidos como tetas, só irá restaurar uma outra alternativa para eles, um novo processo migratório. Então essa parcela da população grega, que ficou fora da propriedade privada, gerando uma grande tensão social na Grécia, gerando uma grande desigualdade, uma forma dessa parcela da população obter terra e aliviar essa tensão social é promover uma nova onda migratória, uma nova colonização, que vai ficar conhecida como segunda diáspora grega. Então você observa que a primeira diáspora grega, ela ocorreu devido à invasão dos dórios. A segunda diáspora grega, ela ocorre devido à partilha da terra, promovida por aqueles marginais, pelos tetas, aqueles que ficaram
fora da partilha da terra, iniciando aí uma segunda colonização grega. Essa é uma outra característica que marca o finalzinho do período homérico. Na nossa próxima videoaula, nós estudaremos o segundo período da Grécia, que é chamado período arcaico. E aí nós veremos o surgimento das primeiras cidades-estados da Grécia, o surgimento das primeiras polis gregas. Veremos isso no terceiro período da história da Grécia, chamado período arcaico. Obrigado pela sua atenção. Se essa aula foi boa para você, se de alguma forma contribuiu para o seu aprendizado, contribua e divulgue essa videoaula para os outros estudantes.